Olá, Rosana! Boa noite, boa Tudo noite. bem? Tudo ótimo e grata pelo seu convite. Olha só, uma satisfação enorme te ter aqui e falar desse assunto que é tão caro para nós, né? Porque é o nosso dia a dia, não é? Sim, sim. Rosana, me conta uma coisa. Eu sei que tu é da pedagogia. Como que começou essa tua interação com esse movimento das constelações, constelações que eu já percebi que tu já fez umas formações em sistêmicas e que depois tu começou a ficar te enamorando desse trabalho da IOPT e agora se jogou de cabeça nesse outro aspecto, combina os dois, não sei como é que faz. Me conta um pouquinho disso. A minha formação em pedagoga era para o mundo corporativo, né? Eu trabalhei muito tempo na área de cosméticos, né? Em multinacionais, dando treinamento, facilitando treinamento para líderes. Então, era um Como ambiente pedagoga, tu fazia treinamento para para descobrir, liderar. e sustentar e manter lideranças. Isso mesmo. Uau! E aí, mas era um mundo onde era muito competitivo, Com né? Eu certeza. tinha grandes empresas de cosméticos competitivas, concorrentes, onde a gente tinha muitas metas. E eu, por uns 25 anos, eu fui muito feliz nesse mundo. E, e depois eu desanimei. Desanimei, não era mais o que eu queria. Eu queria sair um pouco desse fora e vir para dentro. E comecei a fazer essa busca de autoconhecimento. Uhum. Então, sim, eu iniciei a formação de sistêmica e quando eu estava mais ou menos uns 60, 70% dessa formação de sistêmica, eu tive o prazer de conhecer o Franz Rupert. Ah, Oh, e conheço a esse senhor. conhece, então. E a partir desse momento, para mim, algumas coisas conflitaram, tá? Para eu, Rosana, não dava, eu não consegui mais. Conciliar determinados conceitos. Mas Uhum. eu percebo, assim, pelo que tu está me falando, que isso tudo foi muito imediato, né? Tu Foi, olhou para ele e já percebeu um novo mundo, te atraiu e ao mesmo tempo tu viu que tu não conseguia mais voltar para trás e ficar sim, naquele primeiro mundo. sim. E realmente, foi muito rápido isso. E, e eu já fiz essa migração. E pronto. No começo foi bem. É conflitante mesmo, né? Porque eu vinha num pensamento, embora eu tinha algumas não concordâncias, discordava de algumas coisas, mas como é que eu posso dizer? Eu fui encantada. Eu acho que foi isso. Eu fiquei encantada. Adorei essa palavra. Eu fiquei encantada e eu sou muito feliz com essa escolha. Muito, muito, muito feliz com essa escolha. E tu te confronta assim com situações em que tu percebe que tu acha que existe uma incongruência que tu não consegue superar, que o teu sentir é contrário ao que tu está aprendendo. Existem muitos pontos assim que tu te bate com essa possível contradição? Com relação a IOPT? Isso. Não, com relação a IOPT, não. Não. Eu acho que, na verdade, o IOPT trouxe para mim tudo que eu sempre procurei. Tá? Eu procurei através de várias religiões esse Uhum. me encontrar. Eu procurei através de várias filosofias. Eu me encontrei através de várias terapias, o que para mim fez sentido. Está fazendo. Está Que fazendo. interessante, né? Porque
Eu concordo assim totalmente contigo. Depois que eu comecei a trilhar esse caminho, não consigo mais olhar com desarmonia muitas coisas para as quais eu tinha me dedicado nessa busca também. E agora eu me sinto completamente em casa, assim, de chinelo de dedo, bem à vontade, né? Parece assim que as contradições que eu tenho parece que são mais formas de trabalhar com o professor, que eu acho que fazem parte da gente crescer e ser grande, né? Porque ele tem, às vezes, um jeitinho e, às vezes, eu tenho uma outra forma de colocar aquela mesma situação. Mas, no geral, assim, a teoria me satisfaz muito plenamente. Me dá muitas respostas, me parece. Na verdade, quando você fala em contradições, eu não enxergo contradições, eu enxergo desafios, porque eu vejo algumas posturas que até então eu achava que eram radicais. Então eu me forço a entender mais, a estudar mais, para ver se aquilo faz sentido para mim. Uhum. Assim, muito claro que eu sou muito grata à sistêmica. Claro, Grata porque ela me trouxe até aqui. claro. Então, eu sou muitíssimo grata a quem me apresentou a sistêmica, ao momento em que eu fiz, e agora estou num outro momento, eu diria assim, num outro momento. Porque o caminho da gente é feito de pedaços, né? Cada calçada, cada quadra que a gente caminha foi importante para a gente chegar onde a gente chegou, né? Sim, foi o caminho, né? A gente não dá saltos, né? Isso é muito bom. Eu não sabia que a gente tinha. Faz um ano que um ano e pouco que a gente se conhece, né, Rosana? Mas parece Sim. que eu te conheço tão bem, assim, parece que eu te conheço toda a vida. Porque foram encontros, eu diria, não tão superficiais, né? Desde que a gente se conheceu lá em Munique, em fevereiro do ano passado, né? Tu vê, é um passado muito recente, né? Nós Uhum. fizemos tantas coisas juntas que parece realmente que a gente. Mas aí me dei conta assim, tá, mas tu nunca perguntou para ela como é que foi esse caminho, qual foi o projeto, qual foi, né? O andar desses passos, e aí eu achei que era adequado te perguntar hoje sobre isso. Foi, no começo me incomodou um pouco porque foi muito diferente, né? Mas eu acredito que tenha sido exatamente o que eu precisava. Que ótimo. E aí essa semana, sabe, eu enfrentei várias situações em que eu percebi na escola, que tu conhece também, muitas ressonâncias assim que deixavam umas arestas, né? Umas situações assim que me deixaram bastante intrigadas. A primeira aula de práticas assistidas da escola, a aula 1 do primeiro curso é sobre a ressonância, né? A gente fala sobre isso. Só que talvez, como a gente precisa começar de algum lugar, né? Talvez naquele momento as pessoas não consigam entender exatamente do que a gente está falando, né? Mas depois, com o tempo, aquilo começa a fazer um sentido. Então, eu achei super adequado olhar um pouquinho para trás, né, para esse tema e a gente trabalhar com isso, porque me parece que isso é a estrutura sobre a qual a gente desenvolve todo aquele crescimento das partes que a gente enxerga no trabalho, né? E eu noto que as tuas ressonâncias, principalmente, elas estão cada vez mais rebuscadas e cada vez mais verdadeiras. Então, eu achei muito oportuno assim que tu tivesse aceitado esse meu convite para nós falarmos deste mundo que é um pedaço do nosso grande universo, mas é um pedaço fundamental.
E que nem é tão explicável, né? Assim. Ele acontece. Uhum. Quando a gente começa a falar sobre isso na aula, eu sempre lembro para as pessoas que o nosso campo de reverberação é o nosso corpo, né? Então, a partir do nosso corpo, nós conseguimos perceber uma conjugação, digamos, de sensações que vão nos levar a dizer: eu estou sentindo medo, eu estou sentindo fome, né? É um conjunto de pequenos movimentos da nossa percepção do nosso corpo. E as emoções, elas acontecem muito nas vísceras, né, Rosana? Sim, eu acho que eu acredito firmemente que o início de tudo é eu entrar para o trabalho disponível. Disponível e com respeito absoluto sobre o trabalho e sobre o demandante. Uhum. Quando eu me disponibilizo a isso, eu acredito que 50% do trabalho já está feito. Porque eu estou não tem outra palavra, é disponível ao que vai acontecer. Eu nunca sei o que vai acontecer, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Uhum. Respeito, eu acho que está acima de tudo nesse trabalho. Uhum. E também eu me despido de alguns julgamentos, se é certo, se é errado, se aquilo vai dar certo, porque não depende absolutamente de mim. Sabe, sem eu querer adivinhar o que vai acontecer, sem querer eu dar um conselho, uma solução, sem eu querer racionalizar e me distrair com as informações que estão vindo. Então é muito difícil de explicar, porque acontece. Uhum. Sim. Né? E aí eu acho que quando tu fala em respeito, eu acho muito interessante, porque o respeito tem ligação com o fato da gente aceitar o que está acontecendo, né? Simplesmente aceitar o que está acontecendo. A gente não vai interferir nunca, mas também a gente não vai. A gente vai ter que aceitar aquilo. É um sim enorme, né? Que a gente vai ter que dizer aquilo que está acontecendo. Aquela verdade daquela pessoa, né? Naquele momento. E também não ter medo do que a gente está sentindo. Ui, agora pegou fundo. Porque é uma energia que vem e que se eu não estiver me treinando e me conhecendo, eu posso confundir com o que é meu, eu posso reprimir aquilo, e aí perde-se o trabalho. Total. Uhum. Então, a questão toda é que eu coloco ali o antes, né? O ponto zero. Como que nós estamos nos sentindo agora e como nós estamos nos sentindo naquele momento específico que já é o ponto 1, ou 2, ou 3, né? E daí eu saber reconhecer o que daquilo mudou que é meu, né? Eu fiquei com dor no pé porque eu tô com um sapato muito apertado, é meu, né? Ou o que aquilo que me acontece é a ressonância, o reflexo daquela outra pessoa, né? E a partir desse momento eu acho que existe essa exigência profunda de eu saber quem eu sou, para saber distinguir aquela pessoa que eu não sou. E também que aquilo pode não fazer parte do que não fazer sentido para mim, e na maioria Isso. das vezes não faz mesmo. Aham. Mas que eu não posso filtrar, porque pode fazer sentido para ele, para o demandante. Isto, exatamente. Né? E para isso, um conhecimento também, eu vou um pouco mais além, de vocabulários. Sabe? O que esse tremor significa? Se eu estou sentindo um tremor, é frio? É medo? É susto que eu levei? Né? O que é esse tremor? Sim.
A linguagem, né? A linguagem, Nomear isso, nomear essas nomear. sensações, esses sentimentos e o que ele representa de verdade. Uhum. Mas aí eu acho que entram muitas dificuldades que as pessoas vivenciam e elas não sabem o que fazer com o pacote, Sim. né? Então Sim. aí eu noto assim, por exemplo, a gente está trabalhando e aí as pessoas começam a falar no dia anterior o que aconteceu com elas, várias horas antes o que aconteceu com elas, e eu fico me questionando se nós estamos no mundo tão previsível que a pessoa já sabe com quem ela irá trabalhar e o que o outro vai delegar a ela com essa antecipação, né? Porque se tu tá esperando, por exemplo, é fato muito comum assim que psicólogo esperando o cliente no consultório começa a sentir sensações, né? Mas eu não consigo saber se essas sensações já começam com tanta antecedência, sabe, Rosana? Às vezes eu fico um pouco na dúvida sobre isso. Tá. E comigo não. Tá? Comigo não acontece dessa forma. Eu levo minha vida normal quando eu tô fora do. Exatamente. E aí é que eu falo de respeito e estar disponível. Porque quando eu entro para esse trabalho, para mim não tem celular, para mim não tem. Às vezes acontece, de eu ter que ligar uma bateria, de eu ter que Claro. sentir alguma coisa, mas assim, quando eu entro, é com o intuito de estar disponível, inteiramente disponível. Mas aí a chave de switch in, switch on significa o momento que tu entra, né? Mas não o dia anterior. Para mim, para mim não, tá? Para mim não, não acontece dessa forma. Uhum. E outra coisa que as pessoas falam que elas carregam consigo percepções e sensações do trabalho para depois do trabalho também, né? Muitas vezes as pessoas comentam isso. Sim, mas aí eu não fiz a entrega, eu não fiz a entrega, A devolução, né? a solução do que O é que dele, é, o que é teu é teu. né? É dele. Uhum. Então, eu comigo também nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E acho que se algum dia acontecer, eu já saí do trabalho, eu vou devolver aquilo, porque aquilo decididamente não é meu. Uhum. Mas aí nesse pontinho a gente pode observar que acaba a pessoa se fundindo um pouco com a ressonância, né? E aí ela não consegue distinguir se aquilo é seu ou se aquilo é da outra pessoa. Eu acho que é isso que acontece um pouco nesse movimento. Mas será que nesse momento também eu não estou tendo um aprendizado e não estou sabendo distinguir isso? Sim, exatamente. Porque Exatamente. pode ser o meu aprendizado, porque pode ter, no momento que eu saio dessa história, ressoado com a minha, né? Claro. É um momento de reflexão, é um momento de aprendizado, porque eu acho que assim, a cada movimento que eu participo, né, como ressoante, eu ressoo a parte do outro, mas eu também, ao mesmo tempo, me apresento a mim. Exatamente, essa ótima palavra. Me apresento a mim. Eu me apresento a mim. E é um processo contínuo e simultâneo e independe da minha vontade. E eu acho que o treino é esse, é cada vez fazer mais para que eu consiga fazer essa dissociação do que é do outro e do que me serve. E que eu vou Uhum. dado, mas não talvez no corpo e na sensação e no sentimento. Uhum. É como se tu, ao fazer a ressonância, acendesse algumas áreas do teu cérebro que dizem respeito a uma dor, a uma sensação, né? A alguma percepção que tu tem. Mas
ao sair da ressonância, essas áreas deveriam se apagar novamente e tomar o lugar que elas tiveram desde sempre dentro de ti, né? E só virem para minha consciência do que aconteceu. Exato, e aí tu poder elaborar esse segmento que tu aprendeu, que tu viu ali, né? Uhum. Isso se chama autoconsciência, né? Isso se chama autoconsciência, isso é muito importante. E a Cláudia faz uma pergunta, sabe, Rosana? Qual o limite do ressoante? Até onde ele expressa o que está sentindo ou pensando? Ficar mais ativa porque acha que não pode deixar passar alguma percepção, ou ficar cada vez menos expressiva e guardar para si tudo o que percebe? Eu acredito que ficar cada vez mais ativa. Mas no momento de eu comunicar isso para o demandante, deve-se ter um filtro na minha percepção, né? Porque às vezes eu tenho um sentimento, uma emoção ruim, que eu tenho vontade de quebrar, que eu tenho vontade de xingar, que eu tenho vontade de falar palavrão, mas não é necessário isso. Eu posso simplesmente falar que tudo aquilo está acontecendo comigo. Uhum. Às vezes a minha expressão corporal já demonstra isso. Então, tudo isso é dele. E ele precisa ficar sabendo, sim. Mas a forma como eu vou comunicar, eu acho que pode ser a menos traumática possível. Para todos. Né? Para todos os envolvidos. Que é mais ou menos o que o professor fala quando a gente está no presencial, de que ele pede para que a gente não destrua o lugar onde a gente se encontra, né? Não jogue as cadeiras, né? Não quebre as mesas e essa coisa toda. Não seja violento com o outro, não tenha ações sexuais, né? Então, assim, eu posso comunicar isso muito sem fazer. E essa transformação da linguagem é muito importante, né? Porque o sentir aquelas percepções todas é que é, digamos assim, a competência principal dessa ressonância, né? A comunicação, tu vai construindo, tu experimenta dizer uma coisa, depois tu diz outra, e eu penso que quando as coisas forem muito agressivas, tu ainda tem o recurso de terceirizar, né? Olha, segundo essa parte, existe um sentimento de agressão com relação a ti. Quer dizer, é uma parte, não é tu, pessoa, contra outra pessoa, né? Sim, não é pessoal. Né? Até porque quando eu estou me comunicando o que eu estou sentindo, eu sei que o demandante vai sentir aquilo. De alguma forma, vai chegar até ele. Uhum. Então, que não seja tão agressivo. Destrutivo, né? De uma certa forma. É. Isso, essa é uma pergunta da Cláudia. Mas eu acho que é importante, com relação à segunda parte da pergunta, eu acho que não é adequado quando o ressoante retém muitas variações daquela parte. Sabe? Por exemplo, acontece uma intervenção e eu fiquei de uma sensação de criança para uma sensação de adulto e eu não falo nada, fico quieta, porque ninguém me perguntou. Depois acontece uma outra intervenção e eu sinto que do adulto eu voltei a ser criança, mas não falo nada, porque ninguém... Eu acho que precisa haver essa intervenção do ressoante para explicar o que está acontecendo. O que tu pensa, Rosana, sobre isso? Até porque isso é parte do movimento, né? Claro. As partes elas vão se alternando. Então eu posso começar ressoando uma parte dele que é muito muito. Oh, meu Deus, agora me fugiu a palavra. Por exemplo, eu entro como uma parte dele e tô representando ali a mãe. Tô ressoando a mãe. Então,
tudo muito certinho, né? Uma pessoa adulta falando tudo certinho, mas aquilo ali é só uma fachada, né? Sim, mas a partir do momento que a mãe, que o terapeuta percebe isso e coloca a mãe, de alguma forma, e isso também eu não consigo explicar, aquilo vai saindo de mim. Tá. E eu vou voltando, eu dissocio daquela pessoa e volto a ser ele, né? E cresço ou diminuo ou sinto uma emoção diferente. Então, eu tenho que comunicar isso. Tem que comunicar, né? Isso é muito importante, que a pessoa... Sim, as sensações elas vão se alterando conforme o trabalho vai acontecendo. É muito comum isso. Que eu posso começar muito feliz e depois eu fico numa tristeza absurda e depois eu começo a entender o que está acontecendo e aí eu tenho um estado de, pode ser de revolta e aí depois eu consigo entender o que está acontecendo. Então, se isso não é comunicado ao demandante, ele também fica perdido e perde-se muito do trabalho. Uhum. Então, a gente tem dois lados, né? A comunicação filtrada do que deve ser dito e o que deve ser dito, e a comunicação omissa, digamos assim, que deve também ser apresentada, né? Sim, mas comunicação omissa, eu não acredito nisso, né? Porque não faz parte, não sou eu. Então é para ele que faz sentido. Como é que eu vou omitir essa informação? Uhum. Isso. Não precisa haver a provocação, né? É mais importante que a pessoa venha apresentando as atualizações, né, do seu estado. Sim, até porque muitas vezes a gente tem um demandante que é a primeira vez que ele faz um trabalho. Ele nunca participou, ele não sabe nem que pergunta ele deve fazer. Uhum. Então, eu preciso situar o que esta parte que eu estou ressoando, como é que ela tá nesse meio, né? Como é que é Uhum. esse trabalho? Qual é a situação dela? Exato. Sim, isso tudo aquilo que ele chama de atualização das partes, né? As partes vão se atualizando, vão crescendo, vão se posicionando, vão se moldando, vão se desenvolvendo. Uhum. E aí, outra pergunta que a Cláudia fez é que ela acha interessante, que ela percebe que alguns ressoantes é como se eles fizessem sempre a mesma ressonância. Então, então tá ressoando o quê, né? Tá ressoando quem? Né? Não sei. E para falar também da comunicação, acho que a gente não pode perder não ter vergonha do que está sentindo. Isso é muito importante. Né? Vergonha, porque às vezes eu sinto partes que estão ativadas, que estão de alguma forma se mostrando claramente o que aconteceu, ou querendo, né, ser vista e ser nomeada. E se eu tenho vergonha, de repente eu impeço de acessar o trauma. Uhum. Né? E aí, essa é uma responsabilidade que eu não posso delegar. Certo. Sim. Por isso que eu tento também estimular que as pessoas tenham algumas palavras que elas possam expressar de uma forma natural, né? Por exemplo, eu estou sexualmente ativada, né? Estou me sentindo com um desejo sexual. A gente não precisa, digamos assim, entrar em detalhes que façam com que as pessoas, inclusive o próprio demandante, ao se reconhecer, se sinta estranho, né? Mas a comunicação, sim, deve acontecer, é muitíssimo importante isso. Uhum. E aí, com relação à pergunta da Cláudia, eu não sei se a pessoa ressoa sempre da mesma forma. Eu diria que talvez falte um pouco de
de treino, né? De ressoar mais, de participar de mais movimentos para até se conhecer melhor. Eu acho que essa é a grande chave, porque a ressonância nada mais é do que o emprego do vocabulário que eu tenho, né, do meu grande dicionário, para apresentar todas as nuances, né, entre o vermelho e o branco tem uma porção de rosas no meio, né, que Sim. permeiam esses dois lados. Mas Sim. se eu não me conheço o suficiente, eu vou cair sempre ou no vermelho ou no branco, né? E eu noto também que às vezes se cria um pouco esse sistema de fazer a ressonância em cima demais de uma das partes. Por exemplo, muito na estratégia de sobrevivência, né? Muito naquela ideia do ai, que chatice ficar aqui falando das dores. E a gente vê aquilo muito forte, né? Mas não é uma questão do trabalho, me parece. Me parece que é uma questão do ressoante ter essa disponibilidade para fazer essa flutuação, né? Eu vou ser até um pouco mais abusada e falar, nesse caso, tem uma pretensão de ser o dono do trabalho, né? Então, eu acho importante que a gente também tenha essa despretensão de querer ser o protagonista do movimento. Mas em qual sentido não consegui captar muito bem a tua ideia? Não, porque, assim, de monopolizar. Não, mas porque eu vou falar agora, porque eu tô sentindo, porque eu tô fazendo, porque eu tô... Ah, sim, sim. O que Não. que eu tô falando? Eu que quero falar, eu que quero fazer. Que vai além de uma estratégia de sobrevivência. Ah, entendi. E isso não é do trabalho. Isso não é Sim. da ressonância. Então, eu me coloco como ressoante sem essa pretensão narcisística de querer ser o centro, né? De querer ser o protagonista desse movimento. E Aham, entendi. aquilo quando eu não sou partes que de repente não são atrativas, como um perpetrador, ou como ou a parte traumatizada, ou quando eu ocupo esse lugar de nada. Fui clara. A Eliana colocou um negócio bem legal aqui, ó. Muitas vezes observei isso, uma ressonância narcisista. Que legal isso. Respeitar que o trabalho é do demandante e não do E ressoante. Maravilhoso, Leandro. o respeito, Aham. né? Qual é essa necessidade que eu, enquanto pessoa, tenho de ser um ressoante narcisístico? Não sei, né? Às vezes eu posso entrar para um trabalho como ressoante e não sentir nada. E aí? Eu posso não sentir nada. E é uma ressonância. E é uma ressonância. Porque Aham. talvez a pessoa não sinta nada. Foi bloqueada disso. A Dalila também coloca uma coisa que eu sempre tenho discutido muito nos trabalhos, que é a questão do conflito e agressividade que o ressoante, que o ressoante, quando surge um clima de conflito com agressividade, o que o ressoante deve fazer? Então, isso vai depender de que parte ele está ressoando, né? Todo. Mas, no geral, eu acredito que é fazer essa comunicação. Eu posso estar sentindo raiva, sim. Eu posso estar sentindo algo muito ruim, muito desconfortável. E eu posso falar isso calmamente. Sim. Eu posso. Essa é a parte do domínio de quem faz a ressonância, né? Eu não preciso entrar naquela energia e me contaminar e ficar no controle. É. Aham. Porque Isso isso
o demandante muito mais, talvez constrangido, talvez envergonhado, talvez paralisado, talvez retraumatizado. Muitas vezes eu vejo isso. Congelamento, retraumatização, surpresa. E é tão interessante porque, às vezes, a pessoa, inclusive, ela reforça aquela atitude dizendo: não, mas a pessoa deve dizer aquilo que lhe vem à cabeça. Ou seja, dentro desse. Compreendes o que eu estou falando? Então, dentro desse demandante, o que nós estamos identificando? Uma relação vítima-perpetrador instalada, Sim. que ele introjetou o seu próprio perpetrador. É exatamente disso que se trata. Então, não é uma cena que a gente possa assistir como facilitador de uma forma remota. Eu penso que seja o caso de fazer a intervenção, de perguntar quem que é essa pessoa, quem lembra o demandante uma pessoa dessa forma agressiva que ele introjetou em si, não é? E fazer com que aquilo traga frutos para o trabalho, porque a gente sabe que a agressividade não leva ninguém a lugar nenhum, né? E também eu vejo, já presenciei algumas que, por exemplo, o ressoante, ele não concorda com o que está sendo mostrado, e aí ele tem lá o lado dele, vou dar um exemplo, tá? Aliás, vou dar 2 exemplos que eu acho bem interessantes. Vamos supor que lá, na minha vida pessoal, eu sou uma ativista feminina, né? E aí eu venho lá porque uma militante, né? E aí eu venho lá e você deve se rebelar contra essa relação abusiva, porque o papel da mulher deve ser outro, porque isso, porque a autonomia, isso, né? Então, assim, isso me deixa muito desconfortável. Porque não é esse o nosso trabalho de estar dando conselho, a gente está só mostrando para a pessoa, né? E talvez isso fica muito confuso. Ou um outro exemplo que eu acho muito pertinente é que na minha vida pregressa, ou minha vida fora do trabalho, eu frequente alguma sessão espírita e lá acontecem alguns trabalhos de incorporação e aí eu sinto uma energia vindo e já confundo tudo isso, né? Não sei, eu acho isso muito complicado. Que são aquelas questões dos conselhos, né? Dos conselhos ou até começar a dar vazão para energias, porque eu sinto que tem uma energia que, sabe, que eu acho que necessariamente não faz parte do trabalho. Certamente não faz parte do trabalho. Uhum. Essa parte de assumir a ressonância como se fosse um terapeuta é uma parte muito complicada. Muito complicada. Porque começam os conselhos, você devia, você poderia, você deverá. E aí fica aquela barafunda porque a gente não faz o que deve ser feito, que é refletir, né? Somente refletir. Se a pessoa tivesse tudo aquilo naquela parte, ela não precisaria fazer o trabalho, eu penso. E leva o demandante pro mental, né? Também. Tem o trabalho para trazer ele pro sentimento, para a sensação. E aí, quando o ressoante age dessa forma, primeiro que gera, eu acho até que gera uma incredulidade, né? Isto, exatamente. E depois que, assim, não foi para isso que eu vim aqui, né? Não foi para receber bordoada e receber. Sei. Eu acredito muito nisso, né? Então vamos viver o aqui. Não vamos trazer eu como ressoante, o meu passado, a minha história, nem o que vai ser o futuro e ficar conjecturando sobre isso. Exato. Uhum. Perfeito.
A Leite coloca uma outra pergunta também. Como posso melhorar a minha atuação como ressoante? Essa eu Ressoando, gosto muito. ressoando, ressoando. E assim, e aí eu tive o cuidado, né, de contar quantos movimentos eu já fiz só na IOPT. E são mais Aham. de 20 em pouco mais de um ano. Quantos, Rosana, eu perdi? São mais de 320. Uhum. Né? E é só dessa forma que eu vou conhecer. Então, se receber um convite para participar, vá. Se foi convidado para ser ressoante, se disponibilize. Porque eu acho que não tem outra forma. Eu posso ficar aqui falando, mas comigo aconteceu dessa forma. É fazendo. Eu já fazia ressonâncias, representações na sistêmica, né? Porque era muito bom, sempre me fez muito bem. Aham. É fazendo que eu aprendo a fazer. Isso é do adulto. Mas isso é consequência de se conhecer, né, Rosana? Eu acho que não dá para separar. Para dissociar uma coisa da outra. Porque se tu não te conhece, não acontece isso. Não acontece. Não acontece porque fazer essa separação, né? O que é Ah, meu? Minhas costas estão doendo porque ontem eu carreguei peso. Né? Não tem como melhorar se não for fazendo. Eu não acredito que seja de outra forma. Ser uhum. sentindo. Então, eu só vou aprender a descongelar se eu conseguir. Enquanto fora da ressonância, eu ser um ser humano que está aprendendo a se descongelar. Exatamente. Depende da minha história, como foi. Uhum. O Paulo faz uma pergunta. Vocês poderiam explicar o que já se estudou sobre o fenômeno da ressonância? Se existe algo sobre o como e por que isso se dá? Então, eu já pesquisei algumas coisas, tá? E aí vai desde a biologia, da neurologia, da neurociência, mas nada de concreto pode ser garantido. Pelo menos eu não achei nada que fala é isso, por isso e por isso. Uhum. Eu não achei nada nesse sentido. Tem a questão dos neurônios espelhos, né? Mas nada que fala a ressonância acontece porque isso mais isso resulta nisso. Eu não tenho essa resposta. Uhum. Eu sou simpática a uma resposta. Eu tenho uma simpatia por uma resposta. Eu tenho simpatia pela resposta que diz que os neurônios espelhos são um mecanismo muito primitivo dos seres mais evoluídos na cadeia da evolução dos seres vivos na Terra, né? Então a gente fala de peixes, répteis, quadrúpedes, etc., Tá. de copiar gestos e atitudes que fazem com que a nossa vida vá evoluindo, né? Eu penso que isso é uma resposta bem positiva, ou seja, o nosso cérebro tem essa condição de copiar de uma forma inconsciente aquilo que acontece na minha aldeia vizinha, de forma a que eu também consiga evoluir como a história do macaco que lavava a batata, né? Uhum. Então, existe essa comunicação desse inconsciente coletivo, e eu tenho essas antenas, são esses meus neurônios espelhos, que me fazem perceber isso como indivíduo, como uma capacidade de sempre, né, preservar a vida e manter a espécie em ativação. Eu sou muito simpatizante dessa ideia.
É que é muito similar à questão da neurociência, né? Que ela diz que o sistema cerebral límbico nos proporciona essa capacidade de nos sintonizarmos com semelhantes. Isto, Parecido. E quando a gente exato. sintoniza, a gente consegue fazer essa comunicação. Uhum. Porque isso, segundo essas observações, são formas de nós aprendermos, né? Novas possibilidades para cada vez ir um pouco mais, digamos, aperfeiçoando as nossas lidas diárias, né? Para uma evolução do sistema humano, penso eu, né? E, e também, Rosana, esses dias eu costumava falar muito e esses dias eu me peguei me questionando um pouco sobre isso. Eu sempre dizia que se nós tivéssemos que fazer ressonância com um ser de Marte, nós não conseguiríamos, porque nós não teríamos como reconhecer aquilo que acontece em Marte. Porque em Marte, imagino eu que aconteçam coisas que eu não sei visualizar, né? Mas aí surge a seguinte questão: como que isso fica num círculo menor, por exemplo? Como tu enxerga a tua capacidade? Agora eu vou te pedir uma resposta muito pessoal, mas eu sei que tem bala nessa agulha ali, então eu vou apresentar essa pergunta. Como tu consegue fazer a ressonância de coisas tão sutis como é a nossa vida intrauterina, por exemplo? Porque não é uma coisa que nós temos uma visão completa e nem é uma coisa que nós também, se bem que todos nós vivenciamos isso, né? Sim. Então, de uma certa forma, existe alguma marca no nosso cérebro. E Mas no, mesmo assim, e no nosso corpo. sim, no cérebro, no corpo. Mas mesmo assim, como tu entende que é possível que alguns ressonantes consigam ir até lá e outros não? É um arremedo de uma pergunta que também a Cláudia nos fez. Por que algumas pessoas conseguem ir até lá e olhar todas essas filigramas e algumas outras pessoas não conseguem fazer essa leitura? Eu acho simplesmente é se permitir sentir. Não tem como eu racionalizar muito isso, porque é uma coisa que acontece. Então, se eu estou sentindo, meu corpo ele vai se transformando e ficando numa posição que não é a minha comum. Eu sinto coisas que normalmente eu não sinto. Então, por exemplo, como é que eu vou explicar eu estar me sentindo num ambiente cheio de água? Não sei, eu sinto isso. Como é que eu vou explicar que eu estou com medo de sair desse lugar que está cheio de água? E por isso eu nem respiro para não ser percebido. Uhum. Eu acho que aí vai, é do ressoante, sim, mas vai também muito mais do terapeuta identificar esses pequenos sinais e ir conduzindo esse trabalho. Uhum. Eu percebo claramente que estar disponível como ressoante, observar e estudar me faz um terapeuta diferente. Uhum. Experimentar isso me faz diferente. Então, não sei, eu não racionalizo muito isso. Eu acho que tem um pouco a ver quanto isso. A Meire falou uma coisa interessante. Quanto maior a traumatização, maior seria a dificuldade de acessar essa frase. Meire, querida, boa noite. Eu acho que quanto mais a traumatização acontece em nós, menos
eu consigo olhar qualquer coisa. É. Porque à medida em que eu me permito, como tu mesma dissesse, ampliar o meu olhar e me sentir mais confiante daquilo que eu estou percebendo, o terapeuta validar aquelas percepções, né? Então, tudo isso me faz compreender, é como se fosse realmente ensinar palavras para uma criança, né? É. É ir conduzindo, né? É ir conduzindo isso. É, porque assim, às vezes o nenê tá com muito sono e ele não quer dormir. E aí ele fica furioso, ele se debate, né? Quem já não passou por isso ou já não viu uma mãe lá sacudindo aquele bebê e aquela dificuldade toda, até que chega o momento em que a mãe, com a sua sabedoria de uma pessoa mais velha que aquele bebê, diz para ele assim: Fulaninho ou Fulaninha, tu estás com sono, por isso tu estás furioso. Vamos dormir. Então, ela nomeia aquela situação e, a partir disso, essa criança vai começar a conseguir compreender. E eu acho que a nossa experiência, salvo a questão da mãe, porque não tem nenhuma mãe em lugar nenhum, eu acho que é um pouco isso, né? É. Eu vou pensando, essa coisa de tu me dizer que está numa coisa d'água, o outro que está no escuro, eu vou juntando essas imagens e aí me vem esse insight, e aí eu comunico e existe essa vibração de concordância, né? Então nós todos chegamos a essa compreensão, né? Do que Uhum. nós estamos experienciando. E aí o Paulo também faz uma pergunta bem interessante. A ressonância do ressoante como diferente da ressonância do terapeuta. Tá. Assim, não sei se eu compreendi muito bem a pergunta, mas as posições para mim são muito claras. Eu, As posições, sim, mas eu sempre coloco assim que quando a gente está na posição do terapeuta, a gente está fazendo uma ressonância, digamos, em círculo, né? aham, Geral, permanente entre o demandante e aquelas partes que estão ali. Tudo junto está. A gente está aberto para tudo isso. Então, ele quer colocar essa diferença entre essa ressonância do ressonante com aquela parte que está sendo ali apresentada, né? E o terapeuta que está nesse círculo geral. assim, a minha ressonância como terapeuta, ela tem muito do sentir, mas ela tem muito do mental. Eu preciso estar consciente de tudo que está acontecendo e, de alguma forma, ir direcionando o trabalho. E é Uhum. diferente de quando eu estou como ressoante, ressoando. Sim, é diferente porque tu te aprofunda e mergulha como se tu fosse uma especialização aquilo, né? E só aquilo, é só sentir. Eu não É, paro, eu não racionalizo nada. mas quando a gente está no papel de terapeuta, a minha experiência, pelo menos, eu tô sempre sintonizada com as partes, sabe? Às vezes eu consigo completar uma frase que a pessoa começa, que lhe falta o termo, e eu consigo dizer a palavra está se afogando. Isso, não conseguia encontrar a palavra. Então eu noto que o meu corpo naturalmente vai fazendo também esse movimento para levar para o meu racional olhar a terapia, entende? É uma ressonância muito mais generalista, né? Isso. Mas ao mesmo tempo muito presente também, né? Sim. E acompanhada de muito racional. Eu acho que é de muito racional. A gente sente sim, e tem que sentir, né? Porque a gente tá no todo. Ressonante é da parte do demandante e do terapeuta observa e sente as partes do demandante. Não sei, não entendi muito bem a pergunta da Ivana. Vamos ver.
Ressoante é da parte do demandante e do terapeuta. Observe e sente as partes do demandante. Ai, ficou meio confuso, né? Tu conseguiu entender, Rosana? Aí ficou, para mim, ficou meio... Eu acho que é o que a gente estava falando, né? Eu, como ressoante, eu estou apenas em uma parte sentindo. E como terapeuta, eu ressoo com as partes, numa escala bem menor, ressoo com o demandante e tenho uma visão do generalista todo. de tudo que acontece. Eu acho Ah, isso. uhum. Porque tu sabe que eu comecei a observar isso muito em mim, que eu não consigo entrar no trabalho e ficar completamente alheio na sensação corporal. Se a pessoa entra no trabalho como terapeuta e diz que ela não faz ressonância, para mim existe algum erro de comunicação, porque não dá, porque no fundo, me parece que todas essas comunicações, elas são comunicações que nós tentamos explicar, como tu disse há pouco, com palavras, né? Mas elas são sensações e percepções que não se consegue explicar totalmente. Eu sinto um pouco no meu corpo, como que o meu corpo se acomoda, eu já reconheço isso, mas pode ter algum tempero um pouco diferente, né? Então aí já está acrescentado de outra coisa. Tudo isso vai fazendo esse movimento dentro de mim. E eu percebo que às vezes, hoje mesmo no trabalho, eu fiz a pergunta: o que aconteceu? O que foi que eu prometi que para mim não está claro? E a pergunta que eu te faço agora é como o teu corpo... Agora eu te peguei, Rosana. Agora tu vai ter que me contar teu segredo. Mas esse fica só entre nós duas, ninguém Tá, vai ficar sabendo. tá bom, tá bom. Como o teu corpo percebeu que havia uma promessa feita ali? Porque sequer o demandante tinha consciência disso. Essa ficou assim muito... Foi Tá. muito chamativa isso. Então eu vou te falar só para você. Eu não sei. Vem para mim isso. Eu não sei, de alguma forma vem. Vem pelo meu corpo, vem que eu estou comprometida com alguma promessa. Não sei. Porque a palavra promessa foi colocada ali para mim, foi como se fosse uma cirurgia de antes e depois. Não podia ser uma palavra, uma declaração, não podia ser um segredo. A promessa foi o divisor de águas para mim ali. A promessa é uma coisa tão compromissada internamente, né? Mas Sim. ela pode estar escrita no papel ou não. Então, fiquei assim muito surpresa, maravilhada e feliz porque tinha essa expressão ali, porque eu notei que ali nós desatamos uma série de situações que estavam pendentes dentro daquele movimento. A promessa. A promessa. A promessa de que tem que ser ruim e não bom. Né? Então eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que vem. Mas para ti vem como uma palavra, porque eu sei de pessoas que vêm como imagens, né? E aí a pessoa descreve as imagens, ela mesma faz parte das imagens. Outras pessoas têm imagens, mas é o demandante que está nas imagens. Às vezes surgem palavras que brotam, palavras que às vezes até a gente depois precisa ajustar para que fique mais adequado, né? Mas como que vem para ti? Para mim, imagens não é tão comum como eu sentir no corpo e vir a palavra. Acho que vem a palavra, eu sinto, mas eu sinto no corpo, é como se meu corpo falasse que
eu tô devendo algo, que eu me comprometi a algo. Eu acho que é isso. E vem a palavra, vem a palavra. Como vem a palavra promessa, como vem a palavra esforço, como vem palavras que, às vezes, né, eu tenho que falar, porque senão ela fica me sufocando. Aham. E eu faço minha as palavras da Eliana Justo de novo. Foi o encaminhamento da solução na minha humilde percepção. Foi, com certeza, o divisor de águas entre o processo que não estava mal, mas aquele momento foi um divisor de águas para a abertura total, assim. Foi muito, muito importante. Como se eu, de alguma forma, eu me sentisse comprometida a falar aquilo. Sim, a pôr para fora, né? É. Mas não sei, ela vem. E não tem Legal. nada a ver com coisas sobrenaturais, hein? Não tem. Eu tenho Que fique medo bem de. claro. Fique bem claro, eu tenho medo disso. Então não tem nada de sobrenatural. Aham. Não, eu acho que o teu frisar na questão de tu ficar aberta e disponível mostra isso, né? Que daí tu fica aberta e disponível e esse movimento acontece dentro de ti. Uhum. Mas, Rosana, então a gente está aqui com várias pessoas que trabalham com constelações sistêmicas, constelações estruturais, com encontros consigo mesmo da IOPT, com trabalhos individualizados, de grupo. O que tu diria para essas pessoas sobre esse movimento que tu falou tão espontaneamente de entrega e abertura, assim, para que elas tenham em mente para fazer um bom trabalho como ressonante? Então, eu resumo isso em não ter muitos. Ai, não sei, não pensa muito. Se coloca, sabe? Se coloca, se joga. Estuda e se joga. Porque não dá para fazer uma coisa também irresponsável sem estudar. Essa é uma grande questão. Uhum. Tá? Então, estuda e se joga. Nós estamos lidando com pessoas que chegam até nós, como nós, traumatizados. Né? Então, eu não posso ser irresponsável de forma nenhuma. Então, é estudar, estudar e se colocar à disposição. Tá tendo movimento aqui, vamos ver. Eu já participei de vários, tá? E me sinto muito tranquila de falar assim, tem alguns que eu participei e não voltarei a participar. Alguns encontros. Alguns encontros, porque para mim não foi legal. Eu acho que não é encontro consigo mesmo, embora tenha esse nome. E eu sou muito, vou usar uma palavra que eu sou muito lineuzinha nesse sentido. Sabe? Então, eu aprendi dessa forma com quem criou o método e até que ele fale, façamos de outro jeito, eu continuo a fazer do jeito que ele faz. Uhum. Então, não sei se isso é bom, se é ruim. É só a forma que eu faço. Eu acho que a gente não deveria querer inventar a roda de novo, né? Se ele que inventou, tá vendo que tá funcionando assim, Uhum. acho que ele tem experiência o suficiente para ver o que é melhor nesse movimento, né? E eu vou acompanhando ele. A hora que ele falar, vamos mudar aqui, a gente vai mudando. Não é uma coisa sem filtro, claro que não. Mas se faz sentido para mim, enquanto fizer sentido, eu vou fazendo da forma que eu acho que é correto. Exato. Bem, não julgo ninguém, cada um faz do jeito que quiser. Claro.
né? Respeito, respeito, mas não volto a participar de coisas que não tem a ver comigo. Isso. Ai, Rosana, é muito legal conversar contigo, ter essa tua amplitude, essa tua tranquilidade, essa tua entrega, esse teu modo de ser assim tão gostoso da gente conversar, né? A gente podia estar tomando aqui um cafezinho, né? E nós seguiríamos aqui conversando, sabe lá quantas horas, não? E aí a gente ia passando para outro tema, para outro tema, para outro tema, dentro da UPT, ou não. Exatamente, dentro da IOPT ou não. Eu quero te agradecer muito por essa presença aqui tão iluminada. Tu que faz parte desses nossos encontros desde o começo e que traz assim essa carga enorme, presente, ativa de, como diz o nosso colega, comprometimento, responsabilidade, autoobservação, que a gente percebe nas tuas leituras, nos teus estudos, que tu está sempre apresentando, né? Que mais uma camada, mais uma camada. Foi maravilhoso te ter aqui. E é muito bom te ter na companhia nos encontros que a gente faz. Quero agradecer também a todos que estiveram aqui. Nossa, é tanta gente que eu acho que eu não vou nomear hoje, porque tem muita gente. Eu também gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer o seu convite e dizer que continuarei fazendo parte dos movimentos, sim, porque isso me deixa muito feliz. Uhum. É uma coisa de coração, né? Não é uma coisa de razão. É uma coisa de coração. Ai, se eu pudesse, agora eu te dava um abraço bem apertado. Que gostoso, olha só. Em 2022, nós temos um encontro, pelo menos um encontro marcado, lá naquela sala daquele nosso professor em Munique. E eu imagino que talvez esse movimento que está acontecendo permita que seja presencial. E se não houver isso, nós vamos ter que nos encontrar. Vamos, faremos encontros em Porto Alegre, em Cuiabá. Isso. Faremos, estaremos lá, em Munique, no meio daquela neve maravilhosa, daquelas petiscos maravilhosos, daqueles pessoa maravilhosa, naquele lugar maravilhoso. Com certeza. Usufruindo de companhias tão especiais quanto a tua, no meu ponto de vista. Então tá, quero te agradecer imensamente por esse horário. Nem senti o tempo passar, foi fantástico. As pessoas que entraram também ficaram entusiasmadíssimas, porque eu acho que o tema é muito específico, mas ao mesmo tempo é um tema que nos toca a todos, não? Sim, e pode ser leve, gente, é gostoso. Acabou. Depois tem mais. Segue. Sim. Segue. Então tá. Um beijão, querida. Boa sexta. Até a próxima, nosso próximo encontro, então. Que Beijo.